Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós celebramos no dia de hoje esta chamada comemoração de todos os fiéis defuntos. Agora há pouco, vindo da missa que celebrei na capela mortuária próxima ao cemitério de São Martinho, eu disse: nós nesse dia devemos recordar aquilo que é essencial da nossa fé, que muitas vezes ou é esquecido, ou é negligenciado, ou simplesmente é abandonado por aqueles que tiveram acesso, tiveram o conhecimento, mas imaginam que a fé cristã é eu penso assim, eu penso diferente, quando pelo contrário, a nossa fé nos ensina que se nós não pensamos, não sentimos e não somos conforme Cristo nos ensinou, nos quis e nos deseja que sejamos, nós não temos parte com Ele. E portanto, neste dia, de modo especial, se revela muitas vezes a fé torta, a fé bagunçada, vamos dizer assim, de um povo que é considerado o povo em maioria de cristãos do mundo, mas que não crê como cristão. E por não crer como cristão, não vive como cristão. Este mistério que celebramos, a comemoração dos fiéis defuntos, ela sempre se segue à comemoração que deveríamos ter feito ontem de todos os santos, que pelas normas no Brasil será celebrado amanhã, dia 1º de novembro, a comunhão dos santos, da qual nós fazemos parte. E no dia 2 de novembro, comemoração de todos os fiéis defuntos. Eu dizia há pouco, e não canso de repetir, que por não conhecerem a própria fé, a grande maioria das pessoas embarca na linguagem do mundo, não só naquilo que o mundo tem a oferecer, mas vai embarcando primeiramente pela linguagem. É o primeiro nível pelo qual uma doutrina e um conhecimento se perde, pela linguagem estropiada. E então, se nós percebermos bem, quantas vezes já não ouvimos dizer, se nós olharmos lá a folhinha pendurada na parede da nossa casa, o que diz lá no dia de hoje? Dia de finados. Não, hoje não é dia de finados, hoje é dia dos fiéis defuntos. Por quê? Porque a palavra finados é tudo aquilo que finou. Um cachorro, um gato, uma planta, um macaco, um jacaré, tudo fina. Seres humanos também. Mas seres humanos, se são chamados por Deus, podem vir a ter e receber pelo batismo a fé cristã. E portanto já não se finam, já não se findam como os bichos e as coisas. Nós temos uma alma. E nós temos uma alma a salvar. Esta é a nossa diferença. Pelo batismo fomos feitos filhos de Deus. Mais ainda, pelo batismo foi-nos garantido, como primeiro passo, o batismo, que nós veremos o nosso Salvador. E que nosso Salvador não é um Salvador que salvou uma vez e deixou-nos por conta, mas que Ele nos acompanha no seu amor e misericórdia todos os nossos dias aqui na terra. E mais ainda, quer viver estreitamente unido a nós na vida eterna. Portanto, esse Salvador, além de nos dar a vida aqui, nos dá a vida eterna. Para isso, precisa o segundo ponto, além do batismo, que é o que Jesus chama crer em mim. Dizer que é cristão, mas não crer no que Cristo nos ensinou a crer, na doutrina revelada que Ele nos trouxe, não é ser cristão. Em nada é cristão aquele que não crê naquilo que Cristo nos ensinou, e mais ainda naquilo que Ele pediu que os apóstolos transmitissem através da igreja. Aquela fé que nós recebemos. Sem crer nisto, nós não somos cristãos. Nós somos podemos ser batizados, mas não cristãos. E Jesus então coloca estas duas condições para a vida eterna: ser batizado e crer em mim. Quem crê em alguém procura fazer tudo aquilo que aquele alguém manda ou pede. Por quê? A
palavra já diz, este, a quem cremos, é digno de credibilidade. Ele não mente, ele não engana, ele é verdadeiro. Então nós cremos nele e em tudo aquilo que ele nos ensinou. Ora, quando celebramos esta comemoração de todos os fiéis defuntos, a palavra comemoração não é aquele sentido comum que nós damos comemorar aniversário. Nem tampouco é uma festa, nem tampouco é dia de ficar pelos cantos chorando. Nem tampouco é dia do balde, da vassoura e da escova e da água sanitária. Porque para muitos cristãos, o dia 2 de novembro é apenas isso. Dia da água sanitária, da escova, do balde, e toca a limpar o túmulo, que deixou o ano inteiro sujo. E toca a encher de flores, porque durante o ano não teve tempo para comemorar. A palavra comemorar significa, no seu sentido mais próprio, fazer memória. Isso é comemorar, fazer memória. E nós fazemos, como cristãos, memória de nossos entes queridos, cristãos, isso chamam-se fiéis defuntos. Hoje não é dia de todos os defuntos, ou dos finados, é dia dos fiéis defuntos. Aqueles que foram batizados, procuraram viver uma vida segundo a vontade de Deus. Caso não tenham conseguido sair desta vida santificados, eles, por misericórdia de Deus, padecem no purgatório. Padecer não é tirar férias. Padecer significa sofrer. Sofrem no purgatório. No purgatório, portanto, há este duplo sofrimento. Ver o céu ali a um passo e não poder entrar. A alma se reconhece: eu, indigno, pecador, não aproveitei as oportunidades, as graças e os dons que recebi na minha vida lá na terra. E estou agora privado de entrar, de participar do banquete, como diz Jesus. Pois o purgatório não é eterno. O purgatório é temporal para aqueles que lá vão. Mas as almas que padecem no purgatório têm este primeiro padecimento: ver, saber que está ali, saber ter este remorso por não poder entrar. E agora vem o segundo padecimento, segundo sofrimento: não poder fazer nada por si mesmo. Nós aqui podemos fazer tudo o que possa concorrer para a nossa salvação enquanto estamos nesta única vida. Ao partirmos desta vida, não podemos fazer mais nada por nós mesmos, nem de bom, nem de ruim. E, portanto, a fé cristã nos ensina que as almas do purgatório sofrem horrivelmente e não podem socorrer-se a si mesmas. E nos ensina também que nós temos a obrigação de rezar por elas. E nos ensina também que há vários modos de rezar, numa gradação que vai aumentando, desde a nossa prece diária, com aquela pequena oração que nós podemos e devemos recitar: dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine, e as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Essa simples oração, essa simples frase é oração por eles. Até mesmo oferecendo as nossas orações pessoais, comunitárias, os nossos sofrimentos, as nossas penitências, as nossas abstinências, tudo isso podemos oferecer por eles. Mas então, nesta gradação de coisas pequeninas que podemos fazer, há aquela máxima que nós não podemos fazer, mas podemos participar, que é a Santa Missa. Porque na Santa Missa não somos nós que fazemos nada, é Cristo que faz. É Ele que se dá novamente em resgate pela humanidade. É Ele que se entrega novamente ao Pai. E então podemos e devemos oferecer também a Santa Missa pelas almas do purgatório. É o que se chama o grande sufrágio. Sufrágio significa fazer algo por alguém, dar algo por alguém. Então, neste dia de novembro, mas especialmente em todo novembro, nós queremos
comemorar os fiéis defuntos, ou seja, fazer memória deles. Esta memória, como dizia antes, não é a memória como o mundo faz ou os não crentes fazem de seus mortos, com lamúria, com choro, com escova, com limpeza de túmulo, com enfeitamento de túmulo. Não é esta memória que nós fazemos como cristãos. Estes pequenos atos de cuidar da sepultura, nós cuidamos durante o ano inteiro. Por quê? Porque ali está o corpo de um ente querido, que nós amamos, enquanto aqui conosco viveu, e que nos amou. Por isso, por respeito a este corpo. E por isso nós não jogamos os nossos corpos na valeta, nem as cinzas em qualquer lugar. Nós temos um lugar digno para dizer, aqui descansa este corpo, aqui descansa esta cinza, para um dia, no dia da ressurreição, ser restaurado por Deus e ver com seus próprios olhos o Senhor. É belíssima esta primeira leitura do livro de Jó. Este homem, o homem dos tormentos e das dores, que foi abandonado por todos, que perdeu tudo, restou a ele alguns amigos e a esposa para tentar fazê-lo cair e perder a fé em Deus. E ele permaneceu como uma rocha firme na sua fé no Senhor. E quando todos diziam, veja como Deus é mau, veja como Deus te abandonou, o diabo pinta e borda com teu corpo e com a tua alma. Tu perdeste teus filhos, perdeu teus rebanhos, perdeu tuas casas, perdeu tudo aquilo que tinha. Por que tu não abandona este Deus que parece não cuidar de ti, não quer nada contigo? E Jó diz, gostaria que estas minhas palavras fossem gravadas com uma ponta de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu creio, eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó e vai me levantar do pó da terra. Vai reconstruir a minha carne e com esta carne eu contemplarei a Deus. Vejam, irmãos e irmãs, milênio antes de Cristo, Jó já demonstrava esta fé genuinamente cristã. Nós cremos na ressurreição da carne. Nós cremos na vida eterna. Serei eu que contemplarei o Senhor. Não será outro que contemplará por mim no dia da ressurreição. Por isso, São Paulo, já antecipando o que nos deve motivar a viver, diz: nós aguardamos o nosso Salvador, que há de voltar, porque nós não vivemos, embora vivamos aqui na terra, neste período, nós não vivemos aqui para sempre. Nós somos peregrinos aqui. Peregrino é quem não tem parada fixa. Nós somos andarilhos aqui na terra. E Ele transformará nosso corpo humilhado, nosso Senhor Jesus Cristo, e tornará semelhante ao seu corpo glorioso, porque Ele é o único que tem o poder de sujeitar todas as coisas a si. E diz São Paulo, nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos de Bagé ou de qualquer outra cidade, ou do Rio Grande do Sul, ou de qualquer outro estado. Nós não somos nem cidadãos brasileiros. Nós, cristãos, somos cidadãos do céu. É lá que está a nossa pátria. E então, como todo peregrino, um dia anseia voltar para a sua pátria. Por isso a necessidade de rezarmos uns pelos outros. E se nós temos a obrigação de caridade de rezar uns pelos outros, vivos aqui na terra, como não deve ser a obrigação de rezarmos por aqueles nossos irmãos, entes queridos, que nem podem mais nem rezar por si mesmos, para salvá-los, para levá-los à vida eterna? Se nós temos a obrigação de socorrer o próximo, por que não socorrer aquele próximo que está mais abandonado e que não pode fazer nada por si mesmo? Um dia alguém me dizia, ao final desta rua mora um pobre velho, abandonado por toda a família.
criou os filhos, a esposa já morreu, ele já não tem mais pais por ser muito velho, e este pobre velho teve um derrame e não fala, não enxerga e não ouve. E alguém perguntava: e como ele pede ajuda? Por gestos. Ele já não fala. Ou seja, mesmo este doente, este enfermo gravíssimo, ele tinha um modo de pedir e era atendido por irmãos caridosos. Pensemos então nossos irmãos e irmãs que padecem no purgatório. Eles não têm como pedir. Eles estão entre todas as almas do mundo, as mais necessitadas, e não têm como pedir. Então cabe a nós socorrermos a estes nossos irmãos, livrá-los do sofrimento, das penas e da expiação do purgatório. Nosso Senhor, naquele belíssimo evangelho em que fala do administrador infiel, que há poucos dias atrás ouvimos, ele nos diz que nós, filhos da luz, filhos de Deus, deveríamos ter a esperteza daquele mau administrador. O que fez aquele mau administrador? Comprou amizades para que quando fosse demitido pudesse entrar nos banquetes. E nosso Senhor diz: nós devemos ter esta esperteza. Os filhos de Deus devem ter esta esperteza. E portanto eu sempre digo, uma das grandes espertezas que podemos ter é socorrer nossos irmãos que padecem no purgatório. Ora, eles estão no purgatório porque não purgaram aqui na terra, não aproveitaram aqui na terra as oportunidades de purificar os seus pecados. Então, nós vamos fazer este favor, este dever de caridade para com eles. E o que vai acontecer? Serão livrados do purgatório, e quem sai do purgatório só vai para o céu. E no céu, como é lugar onde só há o amor e a gratidão, o que farão essas almas libertadas do purgatório? Obviamente, rezarão por nós, pedirão por nós, serão nossos intercessores, dirão a Deus: muito obrigado por aquele irmão, aquela irmã que me ajudou a me salvar. Então, devemos rezar sim por nossos entes queridos, falecidos, mas devemos recordar, especialmente no dia de hoje, aqueles pelos quais ninguém reza. Aqui podemos enumerar uma série de pessoas pelas quais ninguém reza e que às vezes tem que sofrer um longuíssimo purgatório. Poderíamos enumerar algumas: os religiosos, as religiosas, os sacerdotes, os padres, os bispos, porque o povo de Deus pensa que nós já somos santos, morre e não reza mais, e esquece que os sacerdotes, um religioso, uma religiosa, um catequista, uma catequista, também era um ser humano e também pecava, e que certamente não foi direto por via jato ao céu, e que precisa das orações, e portanto estes muitas vezes padecem tempo maior ainda no purgatório, até porque nosso Senhor nos ensina que aqueles que muito receberam, muito deverão prestar conta. Não esqueçamos também nossos benfeitores, nossos professores, nossos catequistas, o médico talvez, alguém que da nossa família nos ajudou na nossa formação, crescimento, que nos levou à fé, o pai, a mãe, os avós, os bisavós, um vizinho, uma vizinha, por todos nós podemos rezar, não esqueçamos ninguém. E na misericórdia do Senhor que nos deixou, a Mãe Igreja, para nos ensinar, nos diz ainda assim, que nós podemos, e obviamente devemos, quando não sabemos por quem rezar, rezar pelas almas mais abandonadas no purgatório. Rezar pelas almas mais abandonadas no purgatório, confiando-as à misericórdia de Deus. Por isso nós fazemos aquela oração diária por todos aqueles que padecem no purgatório.
Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Essa simples oração já tem poder de se pedida com fé e amor, libertar as almas do purgatório. Mas também unamos nas nossas orações, nessa pequena oração, as nossas orações. Ofereçamos nossos avós, nossos bisavós, tinham um piedoso costume que está se perdendo. Infelizmente se está se perdendo. E deveríamos retomar. Qualquer favor que faziam por alguém, ou qualquer agradecimento que dirigiam a alguém, emendavam ao final: muito obrigado pelas almas do purgatório. Deus te pague pelas almas do purgatório. Acrescentavam isso mesmo mentalmente no agradecimento e na prece. Voltemos a esta prática e vamos ver como estas almas libertas do purgatório podem e se tornam as nossas intercessoras no céu. Agora eu vou suportar aquela pessoa que é chata, que fala, que incomoda. Muito bem, vou suportar pelas almas do purgatório. Vou ter que fazer aquele trabalho, aquela coisa que não quero fazer. Vou fazer pelas almas do purgatório. Vou encomendar as orações e preces por nossos irmãos que padecem no purgatório. Nós estaremos assim ajudando o Senhor a livrar inúmera quantidade de irmãos nossos que padecem no purgatório. Lembremos também de recomendar neste dia e em todos os dias, mas de forma especial em novembro, aqueles que chamamos os agonizantes, aqueles que estão para morrer, sair desta vida. Porque se a vida de um verdadeiro cristão é uma luta todos os dias contra o demônio, a carne e o mundo, na hora da morte, o verdadeiro cristão vê a batalha e o embate cru. É naquele momento em que o diabo tenta, com todas as forças, roubar aquela alma de Deus. Isso não é uma coisa tão extraordinária, é ordinária. Os grandes santos, as grandes santas sofreram na hora de sua morte, porque o diabo vinha dizer: escute, como você é convencido, você acha que fez a vontade de Deus, pois você vai para o inferno. Ou o diabo vem e diz, sopra, lá nos ouvidos: o que você está tão confiante? Você não vale nada, você vai para o inferno. Por que você está tão confiante? Deus não te ama. Jó tinha a esposa e os chamados amigos para fazer isso com ele. Nós temos o diabo para fazer isso na hora da nossa morte. Então, naquele momento do combate último, em que nós estamos agonizando, nós mais ainda devemos nos unir em oração por todos aqueles que partem desta vida, para que tenham a graça, recebam a graça de estar bem preparados. Que São José os acompanhe. São José é padroeiro dos agonizantes. Que Nossa Senhora, que nos prometeu, como nossa mãe, libertar as almas no purgatório nos sábados, de todos aqueles que levam consigo e vivem de acordo com a espiritualidade do escapulário, Nossa Senhora prometeu. E Nossa Senhora é uma mãe que não mente, é uma mãe que não finge. E como mãe, certamente hoje, nesse dia 2 de novembro de 2019, que caiu em sábado, hoje Nossa Senhora terá um trabalho redobrado. Mas é um trabalho que ela cumpre com amor, porque ela é mãe. E nenhuma mãe deixaria o filho caído num buraco. Ela vai hoje resgatar todos aqueles aos quais nós encomendarmos a sua intercessão. Irmãos e irmãs, há muito mais a dizermos sobre o mistério deste amor do Senhor, que nos permite ainda a purificação de nossos pecados após esta única vida. Peço a todos que com atenção leiam, releiam o nosso informativo, no qual há esta catequese. E lembremos também
que nestes dias, desde ontem, dia 1º, até dia 8 de novembro, a Igreja, na sua largueza de mãe, no seu amor por nós, nos concede a indulgência plenária, aplicável às almas do purgatório. Todas as condições e formas de fazer estão no informativo. Nós podemos bem, com nosso pequeno esforço, libertar pelo menos 8 almas do purgatório. Que alegria! Que alegria podermos participar assim da salvação de nossos irmãos. Rezemos pelas almas do purgatório, todos os dias. E poderemos ter a certeza de que quando nós morrermos, também outros rezarão por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.